Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Sérgio, então aqui mais uma vez com vocês, tá? Hoje para mais um dia de estágio. Pessoal, hoje é o dia de vocês estar aí procurando deixar em dia o relatório de estágio de vocês, enviar para mim, porque amanhã é nossa avaliação de estágio, tá? Então por isso caprichem aí o quanto antes. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês no nosso dia de estágio sobre o tema vai ser dependência de substâncias psicoativas, tá bom? Pessoal, essas substâncias psicoativas elas podem ser divididas em três grupos, tá bom? Tentar falar meio devagar para vocês, né? Que às vezes pode ser que a gente não reconheça bem ainda esses grupos, tá? Existem as drogas, pessoal, que tem um nominho meio complicado, mas ela chama-se drogas psicoanalépticas ou estimulantes do sistema nervoso central. Um dos exemplos é a cocaína, a anfetamina, a nicotina e a cafeína. Tá? Ela estimula o sistema nervoso central, né, a ficar mais agitado, ficar mais aí alegre na hora, né? Então são as drogas estimulantes, né, as psicoanalépticas, tá bom? Aí temos também, pessoal, um outro tipo de droga que são as drogas psicolépticas. Essas drogas elas são depressoras do sistema nervoso central. Um dos exemplos mais assim conhecidos são os solventes, né? O thinner que as pessoas cheiram aí. Essas drogas, então, elas deprimem o sistema nervoso central, ou seja, ela rebaixa aí o sistema nervoso central, né? Ela funciona dessa maneira. Existe também, pessoal, o terceiro grupo das drogas, dos tipos de drogas, são as psicodislépticas, tá? Ou alucinógenas, né? Que aí já entra cannabis, LSD, fungos alucinógenos. E explicando, cannabis, então todo mundo sabe que é a maconha, né? Os fungos é aquele chá de cogumelo que a turma fala, né? Que tomou chá de cogumelo lá, ficou muito louco, que não sei o quê. A maconha também, tem pessoas que usam e às vezes ele começa a ter alucinações e um monte de coisa, né? Então, porque essas drogas, elas são drogas alucinógenas, beleza? Pessoal, o que é o abuso das substâncias, então, dessas substâncias? Existe, lógico, hoje em dia já pesquisas que utilizam essas substâncias como método de tratamento, né? Porém, aí, em quantidades, tratamento de saúde, porém, aí, em quantidades estudadas aí pelos profissionais, né? E nos lugares que é liberado. Porém, quando a pessoa ele começa a utilizar esses tipos de droga desenfreadamente, acaba surgindo várias complicações, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho quais os fatores que podem levar a pessoa a ter uma dependência química. Ó, pessoal, um dos fatores é a predisposição genética, né? Os estudos dizem que pessoas que têm aí uma predisposição genética de pessoas que utilizam algum tipo de droga ou que são dependentes químicos, eles também têm uma grande probabilidade, né, de também desenvolver aí o vício, né, em drogas. Também, pessoal, tem outros fatores, é a capacidade do corpo em metabolizar a substância, a natureza também farmacológica das substâncias, né, tal como a potência das drogas aí, ou seja, a pessoa às vezes ele tem o organismo dele é mais fraco, vamos dizer assim, né? E faz com que ele fique totalmente dependente aí dessas drogas. Isso a gente falando dos fatores biológicos, tá bom? Aí, pessoal, sobre os fatores psicológicos, né? Existem alguns distúrbios de desenvolvimentos, algumas morbidades psiquiátricas, exemplo, ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de personalidade, pessoas também que têm uma baixa resiliência, né? Ou seja, uma pessoa que ele tem as habilidades sociais prejudicadas, aquelas pessoas que às vezes ele não gosta muito de estar no meio de pessoas, de ter aí uma boa desenvoltura, né? Outro também, pessoal, que pode
auxiliar muito, que eu acho até que é o ponto essencial, que é o que mais faz com que as pessoas eles utilizem aí drogas e acabe sendo dependentes químicos, são os fatores sociais, né? O primeiro de tudo, pessoal, é a estrutura familiar, ou seja, violência doméstica, abandono dos pais, né? Exclusão, então violência social, baixa escolaridade, oportunidades e opções de lazer precárias, pressão de grupos para o consumo e ambientes que estimulam aí o uso dessas substâncias. Tá, agora pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu ponto de vista quando você fala assim dos fatores sociais. Realmente, pessoal, eu acho que uma família que não tem uma boa estrutura, né, ou seja, pais usuários de droga, pais que separados, às vezes que não dão atenção devida ao seu filho, né? Pais que às vezes deixam os filhos fazer tudo o que eles querem, né? Esse aí eles têm uma grande probabilidade de desenvolver, né, a dependência química, tá? E também, pessoal, eu acho assim, tá? Meu exemplo, vou trazer para vocês o meu exemplo. Meu pai, alcoólatra, minha mãe, alcoólatra, os irmãos do meu pai, quase todos alcoólatras. Os irmãos da minha mãe, quase todos alcoólatras. Então, assim, eu cresci aí pais separados, né? E na minha casa nós somos em 6 irmãos. Então, assim, nós crescemos numa família totalmente sem estrutura, né? Estruturas de exemplo, eu digo. Porém, né? Nós tínhamos uma estrutura de mãe. Porque a minha mãe, por mais que ela fizesse o uso de bebidas alcoólicas, ela nunca deixou com que os filhos fizessem o mesmo que ela, né, o que ela praticava. Por exemplo, ela tinha ali os maus exemplos dela pelo vício que ela tinha, porém ela não permitia que os filhos a acompanhassem no vício, né? Inclusive, se um filho dela fumasse ou bebesse perto dela, ela não tinha medo de bater na gente, e até hoje em dia, depois de velha, se for necessário, ainda ela faz, né? E assim, a nossa estrutura familiar foi prejudicada, né? Porém, nós tivemos uma mãe, né, que ela conseguiu manter ali aquela rigidez dela, não permitindo com que nós tivéssemos contato com o uso de drogas ou com substâncias aí que pudesse nos prejudicar, né? Mas aí, pessoal, uma outra coisa que do meu ponto de vista também, que eu quero comentar com vocês hoje no nosso dia de estágio. Por quê? Porque assim, são coisas que vocês vão ver muito. Vocês vão trabalhar aí em comunidades onde o tráfico de droga é normal, onde crianças é normal começar a fazer utilização de drogas, ou de bebida, ou de cigarro, né? E assim, a gente precisa orientar essas crianças e os pais dessa criança quanto ao mal que isso pode causar, né? Aqui também no livro que eu estou seguindo, ele fala assim sobre as opções precárias de lazer, viu? Infelizmente é uma grande verdade. Vocês imaginem só, você chega em uma vila, né, onde uma criança ele não tem um campo de futebol para poder sair jogar bola, né? Ou se ele tem o campo de futebol, os pais são tão pobres que não tem uma bola para ele poder jogar, né? Aí, assim, algum tempo atrás, eu notei, por exemplo, aqui no nosso bairro, ali na Vila São Miguel, ali eu morava no Jardim Grajaú, hoje eu moro no bairro de cima. Mas ali na Vila São Miguel existia um campo de futebol. Isso há 8 anos atrás aí tinha um campo de futebol. Nesse campo de futebol, pessoal, eu lembro que a gente era criança, o nosso lazer era ir jogar bola, andar de bicicleta lá, brincar, né? Porém, o que aconteceu? Um dos prefeitos da cidade de Itapeva, até o prefeito que saiu aí ultimamente, ele foi e desapropriou o campo, né? E fez uma escola em cima do campo. Opa, escola é bom? Na verdade, escola é ótimo, né? Deve ter mesmo, porque educação é a base para tudo. Porém, as únicas pessoas que têm acesso à escola são as crianças que estão matriculadas naquela escola, né? Os jovens que utilizavam aquele campo como uma maneira de lazer, eles já perderam então esse lazer, né? E se eles não
tem mais essa opção de lazer, qual que vai ser a opção de lazer deles? Usar drogas, infelizmente. E eu pude observar que nessa vila, após terminar esse campo que foi fechado, o campo foi feito, utilizado para uma outra finalidade, né, que é para a escola, o número de crianças utilizando droga ele aumentou demais. Por exemplo, eu lembro que há 10 anos atrás, para você ver um menino de 10, 11 anos nessa vila utilizando droga era difícil. Hoje você passa ali, você vê menino de 10 anos, 11 anos, tudo usando droga. Por quê? Porque eles tiveram uma opção de lazer que eles tinham prejudicada, né? Agora você imagina só, uma vila pobre, né? Às vezes o menino já não tem uma estrutura familiar, aí a estrutura de lazer que ele teria ainda foi tirada, né? Então assim, foi aberto um leque de opções para ele de escolher, né? Seguir aí esse caminho errado, né? É lógico, pessoal, que cada pessoa tem assim uma visão, né? Muitos podem falar assim, mas não tive opção de lazer, não tive isso, não tive aquilo e também não utilizei drogas, né? Então, pessoal, existe, claro, pessoas e pessoas. Infelizmente tem pessoas que eles têm uma mente mais firme com uma coisa e tem outras pessoas que têm a mente mais fraca por todos esses inúmeros problemas que pode encontrar aí, né? E também por problemas psicológicos também, que às vezes as pessoas eles começam a buscar, né, o prazer da droga para tentar esquecer aquele problema que eles estão vivendo, né? Às vezes, por exemplo, pais que separaram, às vezes briga de casal, né? Os filhos acabam sofrendo, desenvolvendo algumas patologias mentais, né? Que fazem com que eles busquem opções e opções erradas, né? Então, assim, nós como profissionais da área de saúde, nós temos que ter a oportunidade, pessoal, de orientar essas crianças, esses jovens, quanto ao mal que o uso de drogas faz, né? Aí, pessoal, assim, vem aquela grande dúvida. Nossa, mas adianta eu, como técnico de enfermagem, né, de uma vila onde tem, assim, uma grande probabilidade das pessoas utilizarem drogas, adianta eu, como técnico de enfermagem de lá, auxiliar de enfermagem de lá, enfermeiro de lá, né, orientar essas pessoas, sendo que eu estou fazendo a minha parte de orientar, mas aí ele vai buscar um apoio familiar, ele não tem. Ou se tem o apoio familiar, ele não tem o apoio do lazer, né, das oportunidades, né? Então acaba assim meio que o profissional da área de saúde se frustrando. Porém, pessoal, nós que escolhemos servir nessa profissão, nós temos que fazer a nossa parte, né? E cobrar para que a parte também dos nossos defensores, dos nossos representantes, né, sejam feitas, né? Para que em conjunto, né, com as ações sociais realizadas aí, tanto da equipe de enfermagem como da equipe de saúde em geral, né, e também de outras equipes, possam aí trazer um bom proveito para as pessoas que têm o problema do vício aí, né, do abuso aí de substâncias ilícitas, não é mesmo? Pessoal, outra coisa também que hoje em dia tem acontecido muito, que inclusive tem como exemplo ali, são as pessoas que eles têm oportunidades de contato. Exemplo, um mocinho que ele tem amigos que já utilizam drogas, né? Então assim, ele tem uma grande chance, se ele não tiver uma estrutura, né, ele tem uma grande chance de experimentar, às vezes ali por brincadeira, e acabar ficando dependente químico. Pessoal, e o pior é que o dependente químico, ele chega numa situação que a dependência química, ele é uma patologia, né? Muitas pessoas falam assim, o cara que usa droga, ele é sem vergonha, ele usa porque ele quer, viu? Infelizmente não é isso, pessoal. É mais ou menos igual, vou utilizar hoje para vocês um exemplo clássico, né, que eu sofro. Por exemplo, é o exemplo da obesidade, né? Qualquer pessoa que seja obeso, ele também vem ser já vem ser uma patologia, porque é algo de difícil, né? Por mais que você saiba o caminho, para emagrecer precisa diminuir a alimentação, mas é fácil, né? Não é fácil. É assim uma coisa que as pessoas podem olhar e falar assim, mas
se ficar sem comer, consegue. Mas e alguém consegue fazer uma dieta, por exemplo, por um ano, né? Modificar? São poucas as pessoas que conseguem. Só que o problema é o seguinte: em comparação, por exemplo, à obesidade, ao uso indevido de drogas, aquela vontade de comer e a vontade de usar drogas é igual. Porém, a vontade de usar drogas, ela não é mascarada, né? Igual a vontade, por exemplo, da pessoa que quer comer e da pessoa que está obeso, né? Quem está obeso, as pessoas até falam, mas não é tanto, né? Porque assim, é um vício, né? É uma doença, é uma patologia lícita, né? Que vai fazer mal do mesmo jeito. Porém, quando se trata de drogas, as pessoas falam, porque é sem vergonha, porque não para, porque não quer, porque é isso, porque é aquilo. E na verdade, não. Na verdade, só muda o nome, né? Mas os efeitos praticamente são os mesmos, né? E então, pessoal, nós como profissionais da área de saúde, nós precisamos então entender o que realmente essas pessoas passam, né? E nós precisamos saber, pessoal, o que nós temos que fazer para poder apoiar essas pessoas. Exemplo, numa unidade básica de saúde, se chega lá uma pessoa com um problema de uso e abuso dessas substâncias, e ele chega no profissional da área de saúde para conversar, a primeira coisa que a gente deve oferecer para eles é um apoio psicológico, por mais que a gente não seja psicólogo, mas nós temos que dar esse apoio para eles, né? Falar assim, eu não entendo o que você está passando, mas eu sei que é difícil, né? Eu não entendo porque eu nunca usei drogas, mas eu sei que é difícil, e eu sei que você usa drogas, mas não é porque você quer, né? Até no início poderia ser que as oportunidades o levaram a fazer isso. Ele tinha uma escolha no começo, mas depois ele já não consegue ter uma escolha mais. Ele chega numa situação de vício que ele não consegue mais se controlar, né? E aí a gente precisa oferecer para eles as opções, né? Qual seria a primeira opção? A primeira opção é buscar o auxílio em um CAPS, né? Que é um centro de atendimento psicossocial. Existe hoje o CAPS AD, né? Que é o CAPS especializado no abuso de álcool e drogas, né? Tem lá profissionais capacitados para poder auxiliar essas pessoas. Pessoal, outra coisa que a gente deve também saber é reconhecer possível uso de drogas. Mas como, professor? Imagine só comigo, que chega um mocinho ou uma mocinha de 12, 13 anos, os pais trazem e falam assim, ele está em surto psicótico, ele está fazendo um monte de coisa errada, gritando, tendo alucinações, tá? Qual que é a minha primeira dúvida? Será que não está fazendo uso de drogas? Às vezes nem os pais sabem, né? Ou não querem acreditar que o filho, né, que eles tanto mimaram, que eles deixaram fazer o que quiser, o que quis fazer na vida, né? Hoje é um dependente químico, né? E que vai ter uma dificuldade imensa, pessoal, para poder recuperar. Tem cura, né? Com auxílio de quem? Com o nosso auxílio, né? Auxílio aí do pessoal da área de saúde e do pessoal da parte lá né, que vai trabalhar lá nos CAPs também, né? E da parte psicológica, parte médica, né? Tudo isso aí vai poder trazer aí uma oportunidade de cura para esse nosso paciente, né? Então, pessoal, assim, nós como profissionais da área de saúde não podemos julgar esse paciente, né? Falar assim, porque é sem vergonha, porque não para, porque não quer, porque é isso, porque... Não, de jeito nenhum, né? Nós também temos que tentar nos colocar no lugar dele, né? Porém, não julgá-lo como se a atitude dele fosse igual à nossa atitude, porque cada pessoa é uma pessoa e cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de sentir dor, uma maneira de sentir sofrimento, uma maneira de tentar buscar aí uma válvula de escape para o seu sofrimento, né? E existe também, pessoal, agora já trazendo aí para a nossa área, as crises de abstinência, ou seja, a pessoa que às vezes ele está tentando parar de utilizar drogas, ele pode sentir essas crises de abstinência, né? Como que é um sinal e sintoma, por exemplo, de uma crise de abstinência? A pessoa ele pode ficar depressivo, deprimido, com fadiga, com vontade de utilizar drogas, com vontade de sair, um desespero terrível, né? Isso aí é uma crise de abstinência. Também ele pode sentir palpitações, pode sentir mal, pode ter até uma síncope, né?
O que é síncope, pessoal? Síncope nada mais é do que a pessoa ele passou mal, ele teve como se fosse um início aí de desmaio, né? Isso é uma síncope. Então, pessoal, assim, nós precisamos saber reconhecer isso, né? A pessoa pode ter também o rebaixamento do nível de consciência, né? Nossa, mas o que acontece, professor? Imagine só uma pessoa que ele utilize lá drogas que rebaixe o nível de consciência dele. O que vai acontecer? Ele vai ter uma resposta do cérebro, né? O cérebro não vai ter uma boa resposta para o bom funcionamento total do corpo, né? E vai fazer às vezes com que esse paciente aí ele desenvolva patologias graves, né? Um dos exemplos é a parada cardiorrespiratória, que ele pode desenvolver pelo rebaixamento do nível de consciência pelo uso de drogas, né? Então, assim, temos que sempre observar. Outras orientações, pessoal, que o técnico de enfermagem, auxiliar, ou qualquer profissional da área de saúde deve saber fazer para um usuário de droga, uma pessoa que é um dependente químico, né? É que a utilização dessas drogas, elas podem levar também a problemas psicológicos graves, né? Um dos problemas psicológicos graves que pode levar é a esquizofrenia, né? Depressão, né? Então, assim, a gente tem que saber orientar aí nesse quesito, tá? Problemas também, pessoal, do funcionamento do nosso organismo pela utilização de drogas e álcool. Uma das coisas, a cirrose hepática, né? Devido aí à utilização de álcool e drogas. Outra coisa também, pessoal, que pode levar problemas cardiológicos, tudo, né, tudo relacionado aí ao uso indevido, né, de substâncias químicas, né, e que às vezes fazem uma destruição tão grande da vida de uma pessoa, né, por falta às vezes de uma orientação correta lá numa unidade básica de saúde. Né? Imagine só que você esteja trabalhando numa unidade básica de saúde e vocês saibam que uma mãezinha ela é um usuário de droga e que ela tenha 4 crianças pequenas. Se vocês tomarem a atitude correta, né, de orientá-la, de buscar um auxílio para ela, professor, mas ela não quer um auxílio. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que ela não queira, quando envolve criança, né, no âmbito familiar ali, onde tenha pessoas que utilizem drogas, né, que pode levar a risco aí a vida dessa criança, nós temos que fazer a comunicação, né, para assistência social, para que eles possam ir lá e ver o que pode ser feito. Porque essa criança, se ele não tiver um apoio nosso hoje, amanhã ele tem grande chance, né, de estar fazendo a mesma coisa que os pais faziam. Né, por isso, ser abusados, né, e não só abusado sexualmente, mas abusado em todos os quesitos, né? Uma criança, por exemplo, que é utilizado aí como meio de pedir esmola na rua para os pais comprar droga, uma criança que está sendo abusada. Né? Uma criança, por exemplo, que ele não tem o direito de ir para a escola, é uma criança que está sendo abusada. Né? Então, assim, pessoal, nós temos que cuidar da raiz, porque se nós não cuidarmos da raiz, a árvore não cresce. Tá? E se a raiz ela crescer aí desordenada de qualquer jeito, quando a árvore estiver num ponto, ela vai crescer, mas não vai ser uma árvore boa. Vai ser uma árvore que não vai produzir nada. Então, por isso que nós temos que ter atenção, pessoal, com isso, tá? E deve denunciar. Eu já vi, pessoal, muitas pessoas achando bonito oferecer cerveja para criança, dando latinha de cerveja para criança, como se fosse uma coisa linda. Né? Uma criança aí de 3, 4 anos com uma lata de cerveja na mão tomando. Né? Você imagina só o que pode ser o futuro dessa criança. Né? O tamanho da destruição que vai acontecer na vida dessa criança, né? Às vezes por pais irresponsáveis. E não só pais irresponsáveis, também profissionais da área de saúde irresponsáveis. Você, eu, né? Podemos aí ser até chamados de responsável no futuro. Por quê? Se nós sabemos desse tipo de abuso e não tomamos providências, isso significa que nós estamos sendo coniventes com aquilo que está acontecendo. Né? Então, assim, pessoal, a parte da área da saúde, do técnico, do auxiliar de enfermagem, não é só o cuidar, mas também é o prevenir, tá bom? Então, acho que eu creio que no nosso estágio de hoje deu para a gente conversar um pouquinho sobre, né, o uso aí dessas substâncias ilícitas, né?
que existe a classificação aí, né? 3 tipos de classificação. Uma, ela faz com que o sistema nervoso central ele fique esperto, ligadão. Outro faz com que tenha o rebaixamento e o outro faz com que tenha as alucinações, né? E daí, pessoal, assim, às vezes a gente começa a julgar somente as pessoas que utilizam drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também entram, tá? E drogas lícitas como álcool, o cigarro, né? São todas drogas que vão fazer mal aí, né, para o nosso paciente e também para os familiares, para os filhos, né? E às vezes é negligenciada, né? Então, pessoal, nosso estágio de hoje é esse, tá? Anote aí no relatório de hoje que hoje foi sobre saúde mental. A gente falou um pouquinho sobre o uso de substâncias químicas, o uso indevido de substâncias químicas, tá? Boa tarde, pessoal, até mais.